Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Vozes do Trabalho, este podcast que é um encontro entre as duas partes, o empresário, o empregado e o empregador. Essas partes aí juntas têm que se equalizarem nos seus objetivos, na justiça do direito do trabalho. E hoje a pauta são as ferramentas. Quais ferramentas será que o empresário tem para se proteger, para se blindar dessas questões de passivos trabalhistas, enfim, todas essas reclamatórias que o Alessandro Gonçalves está nos trazendo aqui nas últimas edições também. Então fica ligado com a gente, porque 2025 está chegando e a gente quer a tua prosperidade. Seja bem-vindo, Alessandro. Muito obrigado, Aline. Mais uma. Estamos juntos, mais uma. E estou muito feliz hoje porque... tem a oportunidade de trabalhar e desmistificar aquela ideia de que a lei é só para o trabalhador, né? É preciso entender que a lei trabalhista é complexa, sim, ela é detalhista, sim, ela exige do empregador uma série de medidas para evitar os riscos trabalhistas, mas o trabalhador e o empregador também, né? Eles têm os seus direitos e os seus deveres, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Espero poder ajudar aí muitos empresários que já estão descrentes, que acham que não tem mais como, né? Que sempre que forem na Justiça do Trabalho vão perder, e não é verdade, né? Nós temos condições ali de, utilizando instrumentos, ferramentas, metodologias, organizar a empresa de modo que ela trabalhe com muito mais segurança jurídica neste contexto aí do trabalho, do contexto produtivo, né, da nossa sociedade. É interessante porque quando se tem consciência das ferramentas disponíveis, não que vai garantir aí o sucesso, não vou pagar nada, mas pelo menos a gente vai mitigar, vai minimizar os danos. Daqui a pouco o empresário acha que passou ou que está sofrendo, porque de fato é verdade que existe aí um consenso de que a Justiça do Trabalho ela pende pro lado de quem trabalha, né? E não pro lado do empresário. Antes de a gente começar a entrar nas ferramentas, vamos explicar por que nasceu esse conceito, por que é assim, por que a gente tende a pensar, caiu na justiça agora o empregado. Isso é verdade? O empregador ele vai ter que pagar alguma coisa sempre? Antes da reforma de 2017, é verdade que a lei era muito mais rigorosa, né? Dando muito mais voz no sentido de que o que o empregado levasse para a justiça era verdade, né? Hoje se exige muito mais a capacidade probatória da parte. Então não basta mais simplesmente alegar, é preciso demonstrar que minimamente aqueles fatos alegados condizem com a realidade fática, e a partir daí o juiz vai tomar a sua decisão. É verdade sim que existem julgadores que têm uma ideia onde o trabalhador é muito mais fraco e por isso já julgam mais nesse sentido, mas também existem julgadores que entendem que nem tudo é verdade, né? E que trabalham de forma mais imparcial, que é o correto, é o que se espera da justiça, né? A imparcialidade, e aí quem tem mais capacidade probatória vai ser vencedor, né? Ainda que naquelas mesas de negociações rápidas, no sentido de nem intensificar muito, com muita profundidade a questão, no sentido de vamos nos livrar disso aqui, vamos fazer uma negociação, vamos entrar num acordo, e às vezes se faz mais para se livrar daquela situação do que propriamente justo. É verdade, isso muitas vezes torna a justiça injusta, porque o empresário chega na audiência para poder discutir, ele oferece um acordo sem discutir o mérito, sem saber se é verdade ou não, e aí o empregado aceita, e aí o empresário acaba pagando o advogado, que ele precisou pagar, e mais aquele valor de acordo que ele combinou ali, muitas vezes sem entrar no mérito para ver se tinha razão ou não, justamente porque o foco do empresário é produzir, é desenvolver a sua empresa, não ficar discutindo na justiça coisas por longos anos, né? Então, às vezes, ele faz um cálculo ali de risco, orientado pelo seu advogado, e diz, olha, vou pagar 1.000, 2.000, 3.000, que seja, para encerrar isso aqui. E se o trabalhador não tivesse nenhuma razão, ele só falou, a justiça não foi justa, né? Ali foi injusto para o empresário que teve que pagar só para se livrar de um problema. Agora, quando tu vai trabalhar de uma forma mais no sentido de provar a realidade por parte do empregado, do empresário, essa história nem sempre é assim. Muitas vezes a sentença ela é prolatada improcedente, né? Pro empregado, e aí o empresário acaba
vencendo. Agora, uma ferramenta que a gente tem aí, que você empresário, tem nas mãos, seja para barganhar, porque você está aí do lado de que está negociando ali numa mesa, ou então porque está realmente junto com o seu advogado montando a defesa, que seja. É a própria a contratação regular. Né? A gente sabe que hoje existem muitas contratações que são irregulares, e isso de fato, imagino que não ajuda o empresário, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que seria a contratação regular? Eu arrisco a dizer que quase todas as relações, tanto comerciais quanto de trabalho no mundo, talvez, os problemas dessas relações, elas nascem de contratos mal feitos. Né? Então, eu vou contratar uma empresa para instalar meu ar-condicionado ou qualquer coisa, eu combino qualquer coisa ali, ele chega lá, depois não era bem assim, não foi bem estabelecido e vai ter problema. E no direito do trabalho não é diferente. Né? Porque, de modo geral, o empregador, especialmente o pequeno e médio empresário, ele vai buscar na internet. Hoje, com o ChatGPT, tu bota ele, cria um contrato para mim e tal, ele já vai criar. Embora no final ele vai dizer, eu não sou advogado, consulte o advogado, essa parte ele desconsidera e copia só a parte de cima, né? E faz o contrato dele. E ali nem sempre vão estar dispostas as cláusulas que vão proteger o seu negócio, porque cada negócio tem suas peculiaridades, né? O que é preciso para a gente pensar já no primeiro passo, que nasce do contrato de trabalho, né? Essa respondendo a tua pergunta, o primeiro passo de uma contratação regular é ter o contrato de trabalho expresso, não tácito, né? Que o tácito é só quando eu combino, tal hora tu vem, né? Mas o expresso, esse ele vai garantir lá na frente que eu possa utilizar como prova esse documento de que algumas coisas foram combinadas ali e que se o empregado não cumpriu foi mera liberalidade dele, né? Bom, vamos lá. O que é preciso inicialmente para montar um contrato de trabalho adequado ao seu negócio é primeiro estudar toda a sua operação, desde a chegada do empregado na rotina de trabalho diária, as ações que ele vai fazer, as ordens que ele vai receber, as ordens que ele vai dar, as pessoas com as quais ele vai se relacionar, e a partir daí fazer uma comparação com o que dispõe a lei trabalhista. Então, nós vamos definir bem a escala, né, a jornada de trabalho, vamos definir os locais onde ele pode acessar, se é autorizado, em que condições são autorizadas a realização de horas extras, porque eu posso dispor no contrato de trabalho, por exemplo, que em hipótese alguma é permitido a realização de horas extras. É lógico que isso não me isenta totalmente, porque lá na frente o que vai valer, se sobrepor inclusive ao contrato, é a realidade. Então não adianta dizer no contrato e lá na frente o trabalhador realmente trabalhava um monte de horas, mas ele assinou, não. Mas o fato de eu avisá-lo de que não eu já vou limitar essa possibilidade, de forma que, por exemplo, eu vou embora da empresa como dono e o trabalhador resolve por conta própria, por mera liberalidade, ficar até mais tarde. Não, isso não é permitido. Isso já está disposto no contrato de trabalho que não é permitido. Se ele fez a primeira vez ou se ele fez a segunda vez, isso já é passível de uma advertência. Eu posso adverti-lo até até chegar aí e culminar na rescisão por justa causa, né? Então, esse é um outro ponto que o empresário precisa eventualmente lançar a mão de uma política de penalidades para poder fazer com que o que foi disposto no contrato de trabalho efetivamente seja cumprido. Então, não basta assinar o documento e eu estou seguro. Ainda é responsabilidade do empresário vigiar para que o disposto no contrato de trabalho efetivamente se retrate, se reflita no que na realidade fática. Perfeito. E a gente... isso é uma prática, a questão do contrato. Ok, mas essa flexibilidade do contrato, ela pode... Alguém deve estar pensando, será que não engessa muito eu formalizar tudo? Que nem tu citaste, vamos analisar toda a jornada, desde o início até o final. Alguém deve estar pensando aí, mas não vai engessar muito. E não é mais fácil eu resumir ali no contrato, né, as tarefas, enfim. Talvez essa seja uma objeção também. Ou outra objeção que a gente está falando aqui é realmente esse Ctrl-C, Ctrl-V que tu disseste, mas será que eu preciso contratar um advogado cada vez que eu vou, né? Então, assim, como é que se lida com essas questões que são do dia a dia, especialmente do pequeno empresário? O grande limitador do pequeno empresário é justamente
o trabalho com orçamento enxuto, que inviabiliza, como tu trouxe, a possibilidade de contratar um advogado a todo momento que precisar tomar uma decisão, né? Mas a primeira vez é importante que seja orientado, sim, por um profissional da área do direito, que possa analisar todas as armadilhas que eu vou ter dentro do meu próprio negócio. Daquele segmento que é específico. Daquele segmento, porque tem pessoas que trabalham entregando, né, mercadorias na rua, então é um tipo de controle que vai precisar de controle de jornada, de controle de equipamentos de proteção individual, de tantos outros controles que pode acontecer uma vez que o trabalho é realizado fora da sede da empresa. Outros são realizados, né, na própria empresa, então tu pode ter um contrato, não precisa ser um contrato tão denso, porque a pessoa vai estar passando pelo crivo do empregador diariamente ali, né, junto, trabalhando na mesma sede, então é mais fácil de controlar, né? Às vezes tu tem terceirizados que tem vários postos de trabalho em diferentes locais, e aí como que tu controla num e no outro local, às vezes em outras cidades, então tudo isso dificulta um pouco mais, né? Mas por isso que é importante essa orientação do profissional, para que ele possa entender a dinâmica do negócio e poder traduzir aquilo para o contrato de trabalho, né, à luz do que dispõe a lei trabalhista. Esse é o ponto 1. Mas, realmente, eu não preciso fazer um contrato de 10 páginas e amarrar todas as questões no contrato de trabalho. O contrato vai dispor muito mais das questões de direito de imagem, de salário, de... Lei Geral de Proteção de Dados. Isso já é obrigatório hoje nos contratos trabalhistas. O que mais? Carga horária, né? Jornada de trabalho. Então ele vai definir mais essas questões trabalhistas mesmo, né? Paralelo a isso, eu devo desenvolver o que nós chamamos de regimento interno, que aí sim é a lei da empresa. Onde que o funcionário estaciona o carro quando ele chega? Como que funciona o uso dos vestiários, dos banheiros, a solicitação de férias? Será que quanto tempo antes eu posso pedir férias a partir, né? Posso programar minhas férias e tantas outras disposições que eu vou organizar no regimento interno, que vai ser a Bíblia da empresa. E aí esse regimento ele é respaldado pela lei trabalhista a partir do poder de organização ou poder diretivo que é atribuído ao empregador. Então, olha lá, sempre tem direitos e deveres, né? Então, o empregador, o empresário, o dono da empresa, ele é dono da empresa. Então, ele tem direito de organizar. Eu não posso, tudo que eu vou fazer, mas o trabalhador não gostou, ele não quer. Não. Esse é um direito que eu tenho. Se eu vou... Claro, aí a gente vai cuidar aquelas questões para o que o trabalhador foi contratado. Então, se ele é contratado vendedor, então ele tem que ser vendedor. Ele não vai ser caixa, ele não vai ser faxineiro, ele não vai... Aí é uma coisa, tá? A gente vai falar ou de acúmulo de função ou de desvio de função, que é vedado pela legislação. Agora, se eu decidir que o vendedor vai ser vendedor lá na área de calçados ou na área de lingeries e, enfim, né, perfumaria, é uma decisão do empregador. O empregado não tem direito nenhum de dizer, não, mas eu sou vendedor de calçados, não, eu te contratei para vendedor, eu te contratei para professor, né, de educação infantil. Então, dentro do que se entende, né, a lei brasileira, que é a educação infantil, ali ele pode estar no berçário, ele pode estar no jardim B, ele não tem essa autonomia para poder dizer, né? Então, isso é o poder diretivo, o poder de organização que é atribuído pela lei ao empregador e este poder ele pode se retratar no regimento interno, que ao invés dele simplesmente ter que sempre dizer, ele registra ali como ele quer que funcione a empresa dele. Isso é fundamental, organizar como que funcionam as questões de recebimento de EPI, a obrigação que o empregado tem de avisar se o EPI danificou para poder trocar, isso tudo pode estar disposto no regimento interno, que vai conversar com o contrato de trabalho e, numa última instância, conversar com a lei a fim de proteger a empresa, né? Perfeito. Agora, outra ferramenta que os empresários têm, de fato, é a gestão, ou pelo menos deveriam ter, a boa gestão das documentações, acredito eu. Me força aí, vamos olhar, porque chega lá na hora do processo trabalhista, eu preciso juntar o quê? Documentos? Evidências? Sim. E onde é que estão essas evidências? E que departamento se guarda? Quem é que cuida? Como é que faz? Sim. Então, inicialmente, ele vai muito próximo a uma pergunta que eu já respondi, mas é diferente. Então, nós precisamos entender sempre a operação. Então,
todo o passo que o trabalhador vai dar na empresa, e passo que eu digo é a etapa de contratualidade que ele está vivendo, vai gerar um documento. Deveria gerar um documento, né? Na verdade, ele vai gerar um fato, inicialmente. Aconteceu, por exemplo, vou dar um exemplo. Fiz hora extra, aconteceu. Se gerou documento ou não, bom, aí é questão de organização e prevenção da empresa. Pode ser que não, pode ser que a empresa não registrou, enfim, e aí depois vai ficar para comprovação por meio de prova testemunhal, por exemplo, numa audiência. Mas voltamos aqui. Então, entendendo a operação, eu vou mapear quais são as etapas aonde vão acontecendo esses passos, né? Essas transferências de etapas. Eu não estou sabendo expressar bem aqui. Sim, o processo do relacionamento entre as duas partes. O relacionamento das duas partes, em que fase desse relacionamento ele vai estar e que documento vai ser gerado ali. Para avalizar então, aquilo ali. Isso, vai nascer da ficha de registro de empregado, que é a primeira, né? Onde eu vou pegar os dados do empregado para poder fazer os registros necessários no INSS, nas autoridades, outras autoridades ali... fiscais, enfim, né? Eu vou fazer todo o registro em carteira dele a partir do que ele me fornecer na ficha de registro de empregado. Dali vai nascer o contrato de trabalho, baseado nessas questões que a gente já falou sobre o contrato de trabalho, né? Tem que estar adequado à realidade da empresa. A partir daí, aí vai depender da operação. Se ele trabalha com veículos, por exemplo, né? Uma questão que ele vai assinar é um termo de recebimento do veículo, responsabilização pelo veículo, talvez um manual de como ele deve operar o veículo, né? Indicações aonde abastecer, manter limpo, aquelas questões todas. Se ele trabalha vamos pegar alguns exemplos aqui, assim, numa loja. Aí eu vou ter outras orientações para ele, que ele recebeu o uniforme, ele vai assinar um termo de recebimento de uniforme. Se ele trabalha no caixa, tem as questões de quebra de caixa, ele vai se responsabilizar pelo dinheiro que circula ali. Então eu vou criando documentos, né? O outro documento, que aí é um documento-chave que precisa existir, previsto em lei a partir de empresas que tenham mais de 20 funcionários, é o controle de jornada, que aí vai ser o ponto manual ou o ponto eletrônico. O ponto manual ele pode ser descaracterizado no momento em que ele tem marcações uniformes, o que vulgarmente se chama de ponto britânico, né? Ele chega às 9 e sai ao meio-dia, todos os dias, né? Sai para almoçar ao meio-dia e chega à 1 da tarde, sempre. Né? Esse ponto é descaracterizado pela Justiça do Trabalho. É impossível. Ele não serve como um meio de prova. Né? E é engraçado porque às vezes a gente vai orientar o empregado. Não, mas como é que eu vou botar outro horário se eu chego isso? Então vamos combinar assim, olha no relógio exatamente a hora e põe aqui. A gente não precisa entrar nessa discussão, porque ele vai dizer que não, porque eu chego sempre a 1 hora, não dá para chegar sempre a 1 hora. Eu vou chegar a 1h01, a 1h50, ou 5 para 1, né? Então, isso tem que estar registrado de forma variável, que seja razoavelmente condizente com a realidade, para que quem olhe diga, não, é possível que isso aconteça. Agora, quando tu olha um que é impossível, já de plano o juiz vai descartar. Sim. Então, isso vai nos dar... Só que o ponto manual, ele vai sempre abrir essa possibilidade da pessoa não retratar a verdade ali, né? E isso acaba colocando em risco também, em alguns casos, a questão. Porque aí, desconsiderado, não quer dizer que o trabalhador tem 100% de razão no que ele trouxe. Mas aí vai caber à empresa trazer elementos de prova para suprir aquele cartão que ela deveria ter e que não tem, porque foi desconsiderado. Aí nós vamos buscar câmeras, testemunhas, oficiar a empresa de ônibus para verificar a habitualidade das viagens que o trabalhador fazia, se ele recebe o cartão benefício de ônibus da empresa. Então existem meios de provar também e se proteger, se preservar, mesmo que eu tenha falhado na questão do documento. Mas se você está vendo aqui, né, o Vozes do Trabalho, então para que você vai falhar, né? Vamos organizar. Vamos fazer certinho. Inclusive tem as questões de documentos relacionadas à carteira de trabalho, a questão de salário, recibos de salários, né? Recibos de vale transporte, de repente, essas questões mais operacionais também da rotina. É importante toda a documentação, porque afinal de contas o que tá... Eu sou da teoria, assim, tu me confirma, né? Ou não, vamos lá. Eu sou da teoria, quanto mais documentado e mais transparente, mais saudáveis são as relações. Até porque quem não deve não teme. Sim. Inclusive na questão contratual, no contrato mesmo.
né, que a gente está falando anteriormente. Eu também sou dessa teoria. Então, assim, recebeu o Vale Transporte, vai assinar o recibo de Vale Transporte. Recebeu o salário, vai assinar o contra-cheque. Então, tu vai ter algumas documentações iniciais, as documentações que vão acompanhar a contratualidade durante todo o tempo, né? As questões, por exemplo, de recebimento de equipamento de proteção individual, elas precisam ser periódicas. Eu não posso dar um par de luva no início, quando ele entra e trabalhou 5 anos comigo, e aí na audiência lá, no tem processo... nada, nenhum documento assinado que ele recebeu outro. Eu apresento um comprovante de EPI que eu entreguei há 5 anos atrás, um par de luva. Não entreguei EPI, então. Né? Exatamente, tem que documentar, que nem tu disseste, todos os passos. E é interessante porque grandes indústrias, eu já vi esses processos nos relacionamentos com os grupos de trabalho, enfim. Tem algumas empresas que é assim... Passo a passo, tu vê que é um processo. Então, passou pela questão da ficha, aí foi lá para a questão da entrevista, aí alguém assinou. Aí vai lá, abre a conta no banco, alguém assinou. Aí é tudo assinado, cada passo é assinado. E vai montando literalmente um dossiê nesse relacionamento. Um dossiê até o termo de rescisão, que é o último documento, e a gente encerra a pasta e arquiva. E fica lá. Agora, só por curiosidade, ainda é pasta ou hoje em dia é tudo digital, tudo né? Digital, né? Tudo digital. Mas, eventualmente tem algumas as coisas que eles assinam manualmente, mas são digitalizados, né? Normalmente guardados em pastas digitais, né? Tá, e em relação à conscientização, porque em outros programas a gente já falou que geralmente quando se cai numa mesa de advogado trabalhista, sempre se vê essa energia já ruim, pesada, no sentido de um querendo, né, brigar com a outra parte ali, porque houve um desencontro de informações, de demandas, de necessidades, enfim. Então, acredito que a conscientização, a educação para como que se acontece os processos, como que se ocorre, o que é realmente direito de cada um ou de outro, talvez seja um bom caminho, uma ferramenta para o empresário aí se munir em 2025, talvez. A conscientização, o treinamento das suas equipes, de como funcionam as coisas, aquilo que a gente está falando de transparência, faz sentido ou não? Então, assim, eu queria trazer um pouco da minha história antes de entrar nesse assunto, porque eu sou muito feliz de ter iniciado a minha carreira como empresário, antes de me tornar advogado, trabalhando para o governo, né? Eu já mencionei aqui. Então, eu sempre fui muito exigido a fazer, desde dos processos licitatórios, que a nossa empresa participa há mais de 20 anos, e também depois do controle de documentação ao longo da contratualidade com o órgão público, nós sempre fomos muito cobrados. Então, isso, logo eu já percebi ali no primeiro, segundo mês, eu já percebi que não tem jeitinho. Não dá para fazer. Sabe? Não, eu dou uma coisinha para ele assinar. Sabe o que alguns empresários fazem assim? Não, sabe o que eu vou fazer quando tu entra? Tu vai assinar notas promissórias. Porque se tu me colocar na justiça, eu vou ter essas notas como se tu me devesse dinheiro e aí eu vou apresentar para compensar alguma coisa que tu venha a ganhar, né? Tu ganhou 10 mil, tu assinou 4 notas promissórias de 2 mil, só perdi 2, sabe? Tem essas estratégias e tantas outras que as pessoas querem fazer jeitinho. E não tem jeitinho. A lei, ela é organizada para se seguir o passo a passo. Qualquer deslize que tu der ao longo, como empresário, né? Ao longo desse caminho, está sujeito, sim, a uma cobrança. Né? Então, por isso é importante. A primeira coisa é mudar essa mentalidade, de tentar organizar, né? Eu preciso enfrentar o problema, né? Olhar ele e dizer, eu preciso... É possível, tem empresas que fazem, então eu vou conseguir fazer também. Só que a gente sabe a realidade do empresário. Ele tem que vender, ele tem que limpar a empresa, ele tem que atender na frente, atender atrás, e às vezes negociar com o banco. Não é nem de propósito. Porque tudo na empresa vai ser prioridades, né? Tudo que a gente... a maioria dos erros, eles vão estar ligados a uma falta de atenção naquilo. E a falta de atenção é porque eu só tenho 100% da minha atenção e eu vou distribuir ela ao longo da minha empresa. Se eu estou colocando 80% só nas vendas, por exemplo, e não tem nem nada voltado para as questões trabalhistas, é muito possível que eu cometa erros ali. Assim como se fosse o contrário. Se eu só cuidar dos empregados e não cuidar do meu negócio, eu provavelmente vou quebrar. Então, ele precisa ter uma visão sistêmica do negócio, né? E aí, a partir dali, ele vai distribuir um pouco da atenção dele. E aí eu falo do empresário, mas não necessariamente o dono, né? Muitas vezes alguém delegado por ele para cuidar daquela, dependendo do porte da empresa,
da condição financeira que a minha empresa tem para poder delegar. Mas, em regra, o que acontece é assim, o contador resolve. Só que o contador também está atendendo 60, 200 empresas lá. Né? Então, ele está fazendo a tua, a do outro. Então, é muito difícil o contador ele não vai ser o teu departamento pessoal. Ele vai fazer as declarações, os registros, vai te orientar algumas coisas, mas ele não... Se eu faço isso, dificilmente lá na hora... eu vou ter todas as coisas. É preciso quem está dentro da empresa, porque quem está dentro da empresa sabe onde estão os problemas, onde pode acontecer. Já vou te passar a palavra aqui, mas tem mais uma coisinha aqui que eu queria falar. O grande problema não é problema, mas a grande realidade é a dinâmica da empresa. Muitas vezes o próprio empregado, enquanto ele está ali, porque tem um ciclo. A maioria das vezes das relações trabalhistas ela tem um ciclo. É o ciclo quando a pessoa entrou, ela se integrou, daí ela vestiu a camiseta da empresa, ficou lá um tempão, aí começa a acontecer algumas coisas que ela não está mais interessada, né? Não vai mais ao encontro do que ela quer, começa a se chatear e tal, e termina com uma certa mágoa, né? Normalmente é assim que acontece a relação. Às vezes tu vê pessoas que tu tem fotos abraçadas e tal, comemorando aniversário, e aí lá no fim... Tu vê na audiência assim, não se olham e tal. Então acontece isso, né? Então, baseado nessa questão, né, do ciclo da pessoa, é importante, a gente não sabe como vai culminar, né, essa questão. Então, mesmo as pessoas que são as pessoas mais amigas, enfim, mais que tu vê, não, essa pessoa é de fé, eu posso confiar nela, ela precisa seguir esse cronograma de documentações e regramento da empresa. Porque acontece, inclusive com a minha empresa, acontece algumas vezes, já aconteceu, acho que semana passada, se não me engano, teve uma situação parecida. O empregado, quando ele entra, ele está com vontade, ele quer resolver, ele quer fazer. Então, às vezes, a empresa realmente precisa que fique até mais tarde. Ela precisa que faça alguma coisa ali, vamos trocar essa mesa de lugar, ou vamos... né, fazer alguma coisa que não era a tua função. Mas naquele momento ali, tu tá empolgado, tu tá realmente alinhado com o propósito do dono, que é fazer a empresa dar certo. Quando tu tá no auge do teu ciclo de relacionamento. E aí tu vai ficar. O trabalhador vai querer ficar até mais tarde, ele vai querer fazer coisas que não é... Só que quando esse ciclo começa a mudar, e aí começa a cair, né, e começa a perdeu o interesse entre as partes, aquilo que era uma coisa que na época era um sentimento bom teu que queria ajudar, começa a ficar com... Olha só, eu ficava até mais tarde, eu fazia isso, né? Ele não reconhecia. Não reconheceu nada que eu fiz, né? Então, e aí o empregador, né, vai vir trazer a ideia de que não, mas eu deixava ele sair mais cedo, eu fazia, cada um com seus motivos, né? Cada um com dei oportunidade. Mas isso não interessa mais. Agora interessa um monte de papel e quem tem mais capacidade de provar. Então é por isso que o empresário precisa encarar de frente, né, o problema, entender que não tem jeitinho e que a lei é assim, ela é dura, mas se eu fizer corretamente, eu vou fechar as brechas de forma que quando chegar para um advogado analisar, se o empregado, vamos pensar que o empregado não vai mentir, ele vai sentar com o advogado e vai dizer: tu fazia hora extra? Não fazia. Tu assinava ponto? Sim. Era eletrônico? Era. Tinha manipulação? Eles mudavam? Não, nunca mudaram. E ele começa a contar a história como é que foi. O advogado vai olhar e vai dizer: não tem o quê? Não tem o direito, a gente não tem direito aqui. Né? Claro, aí isso como se espera, né? Se for o advogado que esteja mais voltado para captação de cliente, para o crescimento, ele vai, não, vamos ver aqui, tá, vamos botar alguma coisa, a gente faz acordo. Pode acontecer, né? Como tu falou no início. Mas não é a regra, porque muitas vezes tu vai chegar o próprio advogado vai olhar e vai dizer: eu não tenho o que pedir aqui, eu vou ter que inventar, e aí dependendo eu não faço, por exemplo, não vou fazer um monte de invenções. Né? É contra a ética do próprio advogado, imagino o que eu posso, se eu mentir em alguma petição, por exemplo, foi porque o cliente me passou. E aí não sou eu mentindo, eu estou sendo a voz dele, eu estou levando, né, o direito dele da justiça até a justiça, mas eu não tô mentindo. Então, se eu organizar tudo, eu começo a fechar. E outra, se eu sou uma empresa maior, né, se é uma empresa que frequentemente tem demandas, é comum que comece a dar muitas improcedências, porque é organizado, o próprio juízo já vai olhar. É da empresa X, não, essa empresa aqui já julguei 10 ações dele, está sempre certinho. Vou olhar, claro, né, vou analisar, porque cada caso é um caso, é individual a sentença, mas ele já vai com aquela ideia de que
é uma empresa que tem uma postura ao contrário de outras, né? Que eu já vi em manifestações de juízes em processo comentando, é sabida a situação da empresa tal, em função de outras demandas, ou seja, já chegou muita coisa lá que ele já viu que a empresa não age de forma correta, então ele já tem um passivo ali. Já tá uma história. Uma história, né? Então... Agora, essa questão de como funcionam esses processos também faz parte do treinamento e da conscientização, porque eu fico imaginando, tu tens um gestor, e aí o funcionário novo, tu não sabe, se esse gestor não tá claro sobre como é que foi acordado e como é que foi feito esse contrato de contratação, ele talvez não vai saber que não pode solicitar hora extra, talvez ele não vai saber que um celular que se leva para casa pode ser configurado ou não hora extra. Então, talvez o gestor, ele tem ali, tá motivado a bater metas, e aí ele não vai saber o que foge do trabalho, né, contratado ou não, e muito na ânsia, e o dono tá longe, tá distante, né? Ele não tá ciente, às vezes, do que tá acontecendo errado. Então, eu acredito que esse treinamento de como funcionam os processos das relações de trabalho, não sei se fazem parte do departamento de RH, enfim, mas eles são, imagino eu, que de extrema importância até para que o dono fique tranquilo. Olha, minha equipe, ela faz tudo direitinho. Os meus gestores, eles têm conhecimento, eles fazem direitinho. E, assim, as relações ficam mais saudáveis, porque há uma transparência. Há uma educação, há um dito, olha, assim funciona. E as grandes empresas, elas funcionam assim, tem regramento para tudo. É do tipo, ou tu quer ou tu não quer, né? Porque tem regras, não é a casa da mãe Joana. Então a gente também tem que entender que o lugar que a gente vai, existem regras. Agora, quem é que ensina essas regras? Esse é uma outra questão importantíssima, Aline, que tu trouxe, porque é preciso que a cultura de seguir as leis do trabalho, ela se incorpore na empresa junto com as outras culturas. Perfeito. Porque tem gente que vai dizer, minha empresa tem cultura de alta performance, né? A gente já viu falar por aí. Ou tem cultura de vendas, ou tem cultura... Enfim, né? A cultura. Mas a qualquer preço. Então, é importante que a cultura de seguir as leis seja entendida por todos. Pelo empregado que entrou, pelo empregado mais antigo, pelos superiores... Porque muitas vezes tu vai pegar Porque às vezes não se conversa, né? Então se faz uma reunião geral e vai dizer, vamos começar agora um trabalho de compliance trabalhista. Então tudo é certo, é tudo 100%, tudo é documentado, passo a passo. Aí, é excelente. Mas aí a gente precisa bater a meta do fim do ano e tem que correr, passa por cima. E aí, eu não vou dizer que é certo ou errado, porque cada empresário sabe, né? O risco que está tomando, ou deveria saber, mas é nesses casos que vão acontecer os erros. E são nesses erros que vão ter as contas mais altas na Justiça do Trabalho. Então é importante que a conscientização de cumprimento da lei seja incentivada desde o início, para quem entra. Porque normalmente o empresário, especialmente o médio, o pequeno também, ele começa a não achar bom quando o empregado começa a reclamar. Tá, mas o meu vale transporte não foi depositado ainda. Cara chato, vale transporte, eu vou depositar, mas só que eu estou fazendo um erro, eu como empresário, né? O empresário está errando. E aí, se ele está errando, eu estou abrindo brechas para em algum momento aquilo se voltar contra mim. Então, é importante fazer esse fluxograma, de novo, a gente está batendo muito nisso, porque é assim que eu entendo que eu consigo cumprir a lei do início ao fim. Né? Então, eu vou fazer o fluxograma, adequar com as minhas demandas, entender onde é que eu teria riscos de acontecer, né? Como é que vai acontecer a questão de hora extra, né? É uma das ações mais que expressam valores mais altos, as horas extras, porque vai somando uma aqui, outra ali e tal, quando vê, são várias, né? Então, quais são os riscos de ocorrer hora extra? Não tem, a empresa abre às 8, fecha às 19, tá tudo certo, vai embora, excelente, é uma loja, ninguém fica depois, não vai ter. Agora tem empresas que vamos pegar uma empresa de vigilante, um só pode sair quando o outro chegar, de um banco, por exemplo. Se o outro atrasou, como é que aquele não vai fazer hora extra? Né? Ele vai ter que fazer, sob pena de abandonar o posto. Né? E isso tem que, aí voltando, isso tem que estar descrito lá no contrato de trabalho. O rendimento do posto só vai ocorrer com a chegada do
do próximo companheiro que está disposto na escala, um exemplo de questão que pode estar disposta no contrato de trabalho. Então, ele vai fazer. Então, isso é um risco que pode acontecer. Então, cabe ao empregador, com a sua equipe, identificar que ali tem um risco para poder monitorar esse tipo de coisa, para que não aconteça ou aconteça só em casos de extrema necessidade. Então, e junto com esse exemplo, existem vários outros de problemas que podem acontecer. De daqui a pouco, se eu não tenho um supervisor, que tu trouxe muito bem, que está integrado na cultura de cumprimento da lei trabalhista, ele vai querer cumprir a meta de qualquer jeito. Muitas vezes ele vai ser grosseiro, ele vai ser, né, arrogante, ele vai... Até porque se ele não cumpre, o pescoço dele também pode estar... Então, como é que eu exijo uma coisa, mas aí do outro lado eu cobro outra, né? Exato. Então, cumpre a lei, mas por que tu não fez a meta? É natural que sob pressão ele também vai pressionar o outro. E aí o outro que vai ficar junto, vai ficar até mais tarde, vai dar um jeito ali de fazer acontecer. Ou vai alegar um assédio moral, por exemplo, né, em função de exigências acima da sua capacidade de produção, e aí vão nascendo os problemas. Por isso, a organização. A primeira coisa é mapear. Eu preciso olhar a empresa, eu preciso parar uma manhã com os principais lideranças e ver, olha só, pessoal, onde é que pode acontecer isso? Onde é que pode acontecer aquilo? Acidente, onde é que pode acontecer? Aí, claro, aí existem os departamentos especializados, né, de saúde e segurança do trabalho para mapear isso, mas isso vai estar integrado também, porque as questões de acidente de trabalho também estão, né, protegidas pela lei trabalhista. Então, é preciso fazer essa análise profunda para poder mapear e cada vez mais. É claro que se o empregado, na verdade, eu estou trocando aqui, né? Mas se o empregador, ele está assistindo hoje aqui, ele está, vou ter que arrumar isso aqui. Viu o podcast lá, Vozes do Trabalho, e eu vou ter que... Por onde começa? Como é que eu... É preciso se concentrar em etapas. Nada é construído da noite para o dia, né? Uma casa, tu começa com uma fundação. Assim é a implementação de um programa de cumprimento da lei trabalhista, né? E depois da integração desse programa à cultura da empresa. Aí eu vou precisar ter metas, vou precisar organizar, e aí o empresário sabe fazer isso, né? Projetos e organização, para poder implementar mais esse problema. Mas aí eu tenho que cuidar da receita, da lei, é ser empresário, né? É ser empresário. E aí que me ocorre de salientar a importância de começar desde cedo. Às vezes eu sou pequenininho. Para que eu vou querer olhar para minha cultura organizacional, para os meus processos? A gente vê muito isso, o Brasil empreendendo por necessidade e não se dá conta que a empresa, para crescer, ela tem que, em determinado momento, passar por essas questões, olhar para essas questões. Né? Só que se a gente começa já colocando o ovo, né? Cuidando do ovo para ele nascer no meu negócio desde o começo, né? Com carinho, enfim, eu já vou ter esse olhar de amplitude ali no futuro e eu já vou começar a organizar desde o comecinho, fica bem mais fácil, acredito. Eu também acredito, mas a gente sabe que muitas... Não é a realidade. Das informações, elas vão acontecendo ao longo do caminho, né? Sim. Se tu olhar a tua carreira de empresária, desde que tu começou, era tem uma comparação. Pessoa, né? Não tem comparação. E muitas coisas tu aprendeu até na dor, né? A maioria. E a gente pensa que os empresários que estão nos assistindo também, né? Claro. Eles vão tendo... E aí vão aprendendo e não vão fazendo de novo. Vão pagando, vão sendo multados, vão errando, levando processo e tal. E aí, não posso mais fazer isso. Só que são tantas coisas que talvez numa vida inteira de empresário tu não seja capaz de documentar aprender. E criar processo para tudo. Mas eu digo aprender todos os riscos que o teu negócio tem, né? Com certeza. Então esse é o grande problema. Mas não está tudo perdido. Né? Porque hoje é preciso dimensionar cada risco que eu tenho e aí eu vou definir onde eu quero colocar mais energia, né? E com certeza, se a pessoa já tem ali 4, 5, até 1, claro, né? Mas vamos falar de 4, 5, 10, 20 funcionários, é um risco iminente que não dá para negligenciar. Simplesmente deixar as pessoas trabalharem como querem, ficarem até o horário que querem, fazerem o que querem dentro da empresa, não no mau sentido, né, mas fazerem outras funções, sem essa outras cultura, coisas. sem essa coisa, né,
Porque aí realmente vira casa manjona. O problema não é nem... o problema é que aí quando vai querer regularizar tudo, vai ficar muito difícil. É quase como um direito adquirido do funcionário. Imagina a pessoa que sempre trabalhou... começou na empresa, é aquele cidadão pilar da empresa. E aí a empresa começa a crescer. E aí a empresa começa a criar regras. E aí a pessoa começa a não se adequar às regras. Eu não preciso disso, eu não preciso fazer isso. Né? E aí... depois, como é que tu vai tirar um direito adquirido? Porque agora tem regras, agora tem processo. Fica difícil. Mudar a cultura, né? Mudar a cultura fica difícil. Ou dar informações em doses homeopáticas também. Não pode isso. Aí, outro dia, não pode isso. Então, aí a gente desorienta desorienta o trabalhador, porque um dia aquilo sempre pôde, agora não pode mais. Tudo bem, se o chefe disse, eu não vou fazer mais. Aí, outro dia ele vem com outra. Então, é muito mais, no meu ponto de vista, inteligente eu parar esse turno que eu tô te dizendo pela manhã, dar uma olhada geral na cultura, no processo produtivo da empresa e organizar onde é que eu tenho riscos e como é que eu vou organizar esses riscos, né? Isso o advogado faz também numa consultoria, ele senta, ele vai entender todo o processo e vai entender, aqui pode ter desvio de função, aqui está acontecendo, por exemplo, intervalo interjornada, né? A pessoa sai então à meia-noite e no outro dia ela pega às 7 da manhã, por exemplo, ela não teve as 11 horas de descanso que ela precisa ter entre uma jornada e outra. Então... imagino os motoristas como deve ser, mas enfim. E mais o intervalo intra-jornada, por exemplo, que é dentro da jornada de trabalho, o intervalo de almoço, né? Muitas pessoas, eu posso fazer 30 minutos para poder sair mais cedo. Aí o empregador diz, não, eu vou beneficiar o trabalhador. Acho que está fazendo uma boa ação. E ele também está feliz, mas lembra do ciclo. Enquanto tá tudo bem, mil maravilhas, tá ótimo. Quando começa a ficar e ele sentar na frente do advogado para organizar o processo, ele vai dizer quanto tempo tu fazia de almoço. Aí ele vai dizer, eu fazia 30 minutos. Aí o advogado vai buscar na convenção coletiva para ver se estava disposta essa possibilidade de alteração e negociação de horário e não vai ter. E aí o empresário vai ter que pagar a supressão do almoço acrescida de 50%, como se fosse hora extra. Então, 30 minutos mais 15, 45 minutos como hora extra, né? No processo. Então, tem muitos riscos e muitas vezes eu quero beneficiar o meu funcionário e, infelizmente, a orientação que eu digo quando quer beneficiar o funcionário, eu quero, a pessoa parceira minha, eu quero, assim, te beneficia ele sem ter nenhum benefício para ti, né, nesse caso. Então, assim, tenta fazer alguma coisa que não tem uma contrapartida para ficar, não, ele não beneficiou. Ele se auto-beneficiou e aí, junto com isso, também estava bom para o funcionário naquela época, mas não houve, não foi um benefício genuíno, assim, né? Mas, em regra, o mais seguro é que cada um cumpra aquilo que acordou lá no contrato de trabalho, tanto a empresa quanto o empregador. E ainda se tratando de treinamentos, enfim, para a gente encerrar esse ponto, percebo uma reclamação muito grande do pessoal quando entra numa empresa e ela não tem aquele tour empresarial que mostra, de fato, as regras da casa, como a gente está falando da importância disso. Então, por exemplo, tu entra para trabalhar, tu não sabe quanto vai receber, tu não sabe nada, tu não sabe qual é o teu setor, quem são teus colegas, né? Tu não sabe as regras da casa. Isso quando tem... às vezes nem tem regras. E aí fica difícil. E aí as coisas vão... Essa cultura da empresa, ela vai se formando, como tu disseste, no processo. Só que aí, nesse processo, tem muitas margens de erros. Né? Então, daqui a pouco... E isso vale para os pequenos também. Daqui a pouco tu organizar essas regras da casa e já na primeira... Né, ali no onboarding, nas boas-vindas do funcionário, mostrar, olha, tem que usar uniforme, né? Esse aqui é o gestor lá do RH, quando acontecer uma situação assim, assado. Eu acho que faz parte do acolhimento também, né? Do óbvio que tem que ser dito. Sim, sim. Aí já é uma questão mais de criação de cultura, né? De organização, mas com certeza. E alguns treinamentos, essa questão do que é assédio moral, por exemplo, do que é assédio sexual, essas questões, às vezes a pessoa não sabe. Eu só fiquei mandando um WhatsApp pra ela lá que eu conheci, achei bonito e tal. E aí depois, foi até fora do trabalho. Foi fora do trabalho. E isso pode ensejar depois, né, numa denúncia. Inclusive, algumas empresas não permitem, outras, não sei como é que funciona isso, essa relação entre colegas de trabalho.
Eu conheço uma que não permite, que eu já vi, assim, que não pode mesmo, assim, né? Que é e aí, se não diz, em algum lugar tem que estar escrito, né? Então... Sim. Certamente eles têm o regimento interno deles lá, né? Mas é direito de organização do trabalhador. Eu acho, aí é opinião pessoal, é muito rígido eu querer interferir na vida fora do trabalho do empregado, né? Mas cada empresa sabe ali o que quer fazer. Aliás, é uma questão que eu queria falar também, Aline, é sobre a questão de riscos, né? Uhum. Sobre a organização. Porque a gente, olhando para a empresa, o objetivo principal é oferir lucro ao final, né, do ano, distribuir entre os sócios, enfim, é uma questão de capital, investimento de capital. Em vez de eu colocar no banco, eu acho que a minha empresa vai me dar mais, então eu coloco na empresa e a empresa tem que render, né? Então isso vai fazer com que o empregado e o empregador nessa relação, e principalmente o empresário, ele vai avaliar os riscos que ele tem e às vezes ele vai tomar esse risco, né? Então ele pode tranquilamente saber que está fazendo alguma coisa errada e fazer o cálculo e dizer assim, se 2 me colocarem na justiça, depois eu vou pagar para esses 2, não vou pagar para os outros, né? Uhum. Porque ao longo do tempo ele vai tendo a estatística dele lá e ele diz, não, vale a pena. Claro que ele não vai gostar quando acontecer, mas daqui a pouco ele tem até um mais organizado, ali. Ele tem um fundo para ações trabalhistas, né? Um escritório permanente que faz essa gestão e ele acha que vale a pena. Não vou me estressar com isso, tá aqui, tô fazendo do meu jeito, porque o pessoal vende, o pessoal trabalha mais mesmo. Porque é bom para todo mundo, não está bem de acordo com o sistema, mas está bem assim. Isso, e se ele tem consciência, bom, é uma decisão empresarial, né? É uma decisão dele. Longe de mim, eu como advogado, dizer que está errado ou não, né? Ele vai me dizer, tá, mas olha quanto a minha empresa fatura. O objetivo da empresa não é faturar no final? Eu estou faturando, estou batendo meta atrás de meta, ano após ano, e tenho, sei lá, X processos. Claro que isso é, de certa forma, predatório para o mercado, mas do mercado de trabalho, né? Não do mercado comercial, né? Do mercado empresarial. Mas é uma questão que ele pode fazer, sim. Dentro dessa ideia que ele monta, do cronograma, onde ele monta lá os aspectos onde ele está correndo risco, ele, pode acontecer isso aqui, pode acontecer isso lá. E aí ele precisa ver, ele vai perguntar para o advogado, tá, mas se eu perder isso aqui, quanto eu vou perder? Uma ação assim pode ser 100 mil reais. Tá, mas esse cara aqui me rende 500 mil. Se tá assim, se deixar assim. Se deixar assim, correndo o risco ainda pro meu lado. Aí é ao contrário. Quer dizer, correndo o risco dele não me acionar nunca. Então, na verdade, na cabeça do empresário, tá ok. Porque ele, né, tá mais o risco para ele, pro empregado, do que para ele, né, nesse caso. Então, isso acontece também. E não dá para fechar os olhos para isso, mas ele tem que ter consciência, né? E o nosso papel aqui, então, é educar, trazer isso. Não, quer fazer? Bom, a empresa é tua. Os riscos são esses, a questão é essa. Agora, tu não quer ter problemas trabalhistas? Então, segue aqui a cartilha que a gente está trazendo, compartilhando para poder apoiar aí as empresas, né? Agora, tu falaste uma palavra quando estava narrando aí as suas respostas, que é as convenções, convenção coletiva. E me chama a atenção porque a gente não sabe muito bem esse papel, às vezes, das convenções, das entidades representativas também, dessas ações coletivas, enfim, que tem a ver com negociação também. Daqui a pouco, claro que a gente está falando de uma empresa com maior volume de funcionários, mas até uma pequena, às vezes tu tem uma segmentação e tu cai em determinado nicho de entidade ali, representativa dos funcionários, que tu nem sabe, uma categoria ali específica, que tu nem sabe. Qual é a interferência, como é que funciona pro lado do empresário? É bom, não é? Essas convenções? Como é que essas relações que sobrepõem ou não os contratos? Como é que, na tua ótica, assim, o que a gente pode dizer para o empresário em relação a essa questão específica? Certo. Para entender a estrutura sindical, então, nós vamos ter aí o sindicato patronal, que vai representar os empregadores, e o sindicato dos trabalhadores, como o nome diz, representa os trabalhadores, né? Estes sindicatos, em regra, eles têm que se reunir pelo menos uma vez por ano para fazer a convenção coletiva da categoria. A convenção coletiva nada mais é do que regras específicas também
prevista na CLT, né? Onde dispõe sobre o que pode ser disposto, pode estar disposto na convenção coletiva. Então, eles não pode empregado e empregador se reunirem e decidir o que quiserem. Existem direitos indisponíveis, né? Por exemplo, o direito de estabilidade da empregada gestante. Eu não posso dizer na convenção coletiva que não vai ter, né? Ou direito de férias, ou outros direitos que são indisponíveis, não estão para negociação. Mas, tirando isso, existem tantos outros direitos que são disponíveis, que podem ser negociados, inclusive alguns elencados na própria CLT do que pode dispor as convenções. E aí, então, esses sindicatos eles se reúnem e vão dispor. Qual é o papel do empregador neste caso? Quase sempre, olha, eu tenho visto bastante assim, o empregador não está nem aí, não participa, não se envolve, né? Porque sindicato é coisa de esquerda, não vou me envolver e tal. Só que o sindicato dos empregadores, né, o patronal, ele representa os interesses da empresa. Então, muitas vezes, o que a gente vê na convenção coletiva são várias decisões que favorecem praticamente só o empregado. Né? Por quê? Porque o empregado é mais ativo no sindicato. Eles participam mais, eles dão mais ideias, as pessoas têm mais... força e vontade, envolvimento, assim, né, para participar das assembleias, então eles levam as demandas, pauta, brigam. Isso, brigam. E aí já o empregador é quase sempre os mesmos nas reuniões, né? É a direção lá. Quando disse, a maioria só quer fazer o seu ali. Não se envolve muito. E aí acontece isso, mas é uma possibilidade, sim. E que eu recomendo, inclusive, que o empregador se aproxime do seu sindicato. Pelo menos vá lá entender o que está sendo discutido, o que foi discutido no ano anterior, quais são as ideias, né? Porque, em regra, o empregador contribui para a existência desse sindicato, né? Então, é sobre o capital social, lá um percentual anual que se paga para o sindicato patronal funcionar. Então... esta entidade é dos empregadores, eles deveriam ir, claro, grandes mercados, caminhoneiros, indústrias maiores, enfim, claro que os empregadores estão mais ativos, o sindicato patronal é mais forte, mas essas categorias menores, assim, limpeza e outras menores, assim, de prestação de serviço, os empregadores não estão tão envolvidos, assim, então acaba perdendo e deixando muito o empregado decidir. Como que vai ser, né, as questões. A briga maior sempre é no reajuste salarial, qual vai ser o percentual, né? Outras coisas eu percebo nas convenções que elas vão se repetindo ano após ano, assim, né? Mas tem que ter muito cuidado a convenção coletiva, e aí acho que saindo um pouquinho da questão negocial, mas só para dar um exemplo, né, que já aconteceu comigo, a lei trabalhista, ela fala em 10 dias corridos, após a rescisão, ou após o término do aviso prévio, que o empregador tem para acertar as verbas rescisórias, para fazer a rescisão, entregar os documentos e pagar, né? Isso pode ser disposto de forma diversa na convenção coletiva. E aconteceu comigo já, inclusive com a minha empresa. A gente estava seguindo a lei, 10 dias, pagou lá no 7º dia, por exemplo, chegou lá na convenção dizer que era um dia após, quando o trabalhador cumpria aviso prévio, tinha que pagar um dia depois, um dia útil após ele terminar o aviso prévio, né? E a gente estava seguindo a lei, chegou lá no sindicato para homologar e, claro, eles conhecem de cor a convenção, né? Eles já apontaram, não, aqui tem mais uma multa de mais um salário porque não pagou atraso. Então, equivaleu... Então, assim, tem armadilhas que se eu não ler e analisar a convenção coletiva da minha categoria, eu posso incorrer em erro. E esse erro no trabalhador, no lado do empregador, quase sempre é dinheiro. Meu Deus. E a classificação para qual... aonde tu cai, né, na representatividade, depende do segmento? Como é que é? Porque existem vários sindicatos, enfim, né? Como é que tu sabe qual que é o teu? Tu pode escolher? Não. Porque às vezes tu tem uma empresa, a empresa tem um segmento, mas tu tem um funcionário que é de um segmento, tem outro funcionário que é de outro, né? E aí, como é que funciona? Que rege? Tá, em regra,
cada categoria tem o seu sindicato. E às vezes tem de prestação de serviço, às vezes um sindicato abraça várias categorias também. Então eu posso ter no mesmo limpeza, portaria, zeladoria, jardinagem, atividades comuns, atividades afins. Mas essas atividades relacionadas ao trabalho do empregado ou ao nicho de atuação da empresa? Não, do empregado. Do empregado. Isso eu queria saber. Agora, não é que a empresa tem. Não, aí o patronal é pelo nicho de atuação. Aí eu vou ter o sindicato das empresas de caminhoneiros, o sindicato e tal, que vai negociar com o sindicato dos empregadores. Entendi, tá. E aí cada um representa, cada um supostamente deveria estar atento às necessidades de cada lado. E aí eles vão negociar e dispor, porque a CLT é a lei geral. E aí as convenções elas vão criar regramentos especiais. E estes regramentos vão estar olhando coisas que o legislador lá no momento de conceber a CLT, por exemplo, não tinha condições de ver detalhes de cada categoria profissional. Então ele olhou, o empregado tem que trabalhar 8 horas, é o tempo máximo, né? Mas aí vai ter funções específicas, ferroviários, por exemplo, pessoas que trabalham em viagens, né, próprios caminhoneiros, que a gente está falando bastante, precisam ter uma jornada diferente. Então, isso a convenção coletiva vai dispor, porque conhece os meandros da categoria profissional e vai... Então, outra ferramenta, sem dúvida nenhuma, para 2025 é o saber qual é a entidade que me representa e estar atento às convenções. Sim, outra coisa importante é, por exemplo, eu tenho um banco. Num banco eu vou ter vigilantes, eu vou ter... Várias pessoal categorias. De limpeza, né? E aí essas pessoas, também em regra, elas respondem às categorias dos seus sindicatos, não de bancários. Né? Um vigilante não é bancário, claro. Não é do sindicato. Às vezes eu tô olhando a categoria errada ali. Pode acontecer. Pode acontecer. Eu preciso entender. E existe um site do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o mediador, onde eu posso pesquisar todas as convenções coletivas homologadas, né? Então, ocorre essa reunião, ou várias reuniões, porque às vezes são dias e dias de discussões, e aí se convenciona, então, no documento chamado Convenção Coletiva do Trabalho, e aí este documento é homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e aí a partir dali ele começa a valer. E aí tem 3 detalhes importantes que tem muito... Provavelmente tu já ouviu falar, o dissídio, né? Então, existem 3 possibilidades de ocorrerem regulamentação na categoria. Pode ser por convenção coletiva, que é quando um sindicato e o patronal e o dos trabalhadores se reúnem, e aí eles definem, então, o regramento especial daquelas categorias ali. Pode ser por acordo coletivo, que é diferente, porque o acordo coletivo ele é feito entre o sindicato dos trabalhadores diretamente com a empresa, sem a intervenção do sindicato patronal. Então, ele vai ser, por exemplo, empresas grandes, como Correios, como bancos grandes, corporações, não teria necessidade de um sindicato patronal intermediar aquilo. A própria empresa vai criar regramentos específicos para os trabalhadores daquela empresa, com o sindicato dos seus trabalhadores, num documento chamado Acordo Coletivo do Trabalho. E, por fim, e veja que se chegar um impasse para decidir o que vale mais, se é a convenção ou o acordo para aquele caso específico daquele trabalhador, o acordo se sobrepõe à convenção. Porque o acordo é mais específico, é a empresa onde o trabalhador trabalha com o sindicato, né? Então, a empresa ela tem uma ferramenta de negociação junto com as suas entidades representativas? Grandes empresas. Grandes empresas, sim. Olha aí, mais uma ferramenta, então. As menores não vão conseguir negociar diretamente acordos, assim, né? Mas grandes empresas, sim. Aí, se não, é sempre através dos sindicatos, né? E aí, o dissídio, que é o dissídio? O dissídio é quando está acontecendo ou um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Eles discutem e não chegam a nenhum veredito. Não chegam a um entendimento, né? E aí, quem decide é a justiça. Aí, uma das partes a juíza. Então, é como se fosse porque existem os dissídios individuais e os dissídios coletivos. O dissídio individual é a decisão do juiz quando um trabalhador processa a empresa, sai a sentença, houve um dissídio, né? Ali. E aí depois
o coletivo é quando são sindicatos que estão ajuizando, né? Quando são brigas de... Agora, o que vale no final das contas, né, Alessandro, sempre é um bom senso, vamos combinar. E agora eu quero saber de ti qual é o poder da negociação, dessa relação saudável entre trabalhador e empresas. Porque hoje a gente tem dentro do direito, eu já escutei falar, alguns advogados especialistas na arte da negociação, negociações extrajudiciais, enfim, né? Que deixam entender a situação, deixam entender o caso, vamos colocar na mesa, não vamos deixar chegar na justiça. Os trabalhadores, enfim, eles já têm esse olhar, as empresas já estão investindo nisso, vamos conversar, né? Especialmente na pandemia. E também nas enchentes, enfim. A enchente ainda foi mais tranquilo, mas na pandemia muitos contratos estão sendo honrados e as empresas com esse interesse de querer negociar, querer conversar. Qual é o poder disso hoje para a gente, como ferramenta, para a gente não gerar problemas aí dentro da Justiça do Trabalho? Tá, eu vejo que ainda não está muito popular a questão de negociação fora da Justiça. É claro que a primeira negociação ela vai nascer lá no contrato de trabalho, quando for a contratação. Existem questões que eu posso tranquilamente negociar com o meu empregado, né? E vice-versa, né? Mas eu digo, os acordos extrajudiciais, essa é um instrumento que nasceu com a reforma trabalhista, a possibilidade de sim ter uma negociação. Então, tu trabalhou para mim 10 anos. Se nós formos rescindir, normalmente, como tem que ser, talvez seja muito oneroso para mim. Nem coloco, nem né? Como empregador, como que eu vou fazer essa rescisão? Eu não posso parcelar, porque a lei não permite, senão tem a multa, né, do artigo 477, que é aquela multa de um salário por não pagamento das verbas em 10 dias. Então, se eu parcelar, eu estou incorrendo na multa. Então, existe a possibilidade do acordo extrajudicial, que ele é um acordo extrajudicial em partes, porque a negociação ela é feita extrajudicial. Vão sentar advogado de uma parte ou outra, e é obrigatório que cada parte tenha o seu próprio advogado, né? A empresa não pode, por exemplo, pagar o advogado do empregado, ou dizer, faz tudo aqui pelo advogado da empresa. Não, é necessário que cada uma das partes tenha o seu próprio procurador. E a partir daí, então, vai haver uma negociação, a empresa vai apresentar uma proposta, olha, eu consigo, só que tu tá saindo ali, tu vai receber 100 mil reais, eu não tenho condições de te pagar 100 mil reais agora, mas eu posso te pagar em 5 vezes, assim e tal. E aí tu aceita, eles vão fazer a discriminação das verbas num termo de acordo, cada advogado vai assinar e vai protocolar na Justiça do Trabalho, abrir um processo trabalhista, que é um acordo extrajudicial. E aí a outra parte vai ratificar, né? A outra parte peticiona e diz, não, eu realmente concordo e tal. E aí o juiz vai analisar os termos do acordo, se ele entender que está em ordem, que não existe nenhum desvirtuamento da lei trabalhista naquele acordo, ele vai homologar. Aquele acordo tem força de sentença, então ele é como realmente fosse uma sentença e que não tem mais como mudar, né? Muito interessante. E agora, Alessandra, eu vou te pedir mais 2 minutos para te explanar alguns temas que me chamam a atenção, que com certeza vai ser pauta aí para o nosso próximo episódio, que é o compliance trabalhista e a gestão de passivos trabalhistas, que eu acredito que também sejam ferramentas importantes aí para o empresário ter consciência disso e implementar já para 2025 essas atividades. É um advogado que faz? Como é que funciona isso? Tanto na perspectiva de compliance trabalhista quanto gestão de passivo trabalhista. Nos explica um pouquinho o que é e como funciona. Certo. O compliance trabalhista é uma versão bem sofisticada do que nós estamos falando durante todo o programa hoje, né? A organização disso. Porque é a organização, é o entendimento do processo. Ou seja, isso na prática, documentado. É acontecendo, documentado, com treinamentos nos pontos do processo necessários. Ou seja, por ele que se começa, então. Sim. Organizando a casa. Sim, que eu trouxe um outro nome, porque quando a gente fala em compliance, parece uma coisa muito cara, muito distante, né? Que só advogados altamente especializados podem fazer. Top vão fazer. E na verdade, o compliance vem da terminologia do comply, que significa cumprir, né? Então, cumprir a lei. Então, é essa forma. Claro que existem... A metodologia de compliance ela é aplicada em outras áreas, que não só no direito do trabalho, mas também no direito do trabalho, porque é uma sistemática para fazer com que se cumpra a lei e para que todo mundo entenda que a lei deve ser cumprida. Aí vai se criar um comitê de compliance,
né, na empresa, que vai ser o guardião do cumprimento daquela legislação. Então, o tempo inteiro eles vão estar auditando os processos, verificando se as questões estão sendo cumpridas em cada etapa do processo e notificando as pessoas para que se adequem quando não está adequado, né? Existem relatórios de compliance final para fazer. Então, inicialmente, nasce de um diagnóstico, onde vai lá um advogado ou uma equipe de advogados e em determinadas áreas também contadores, né, para poder fazer os cálculos mais aprofundados, e aí vão fazer toda essa análise de todo o processo, dos riscos trabalhistas que existem no decorrer do processo e montar a metodologia de acompanhamento para que esses riscos sejam mitigados, né? Então, ali documentado, passo a passo, o comitê se reúne, ele faz atas das auditorias e mantém o empregador informado o tempo inteiro sobre o risco que ele está correndo e se as coisas estão acontecendo, né, de fato. Já o passivo trabalhista, ele é uma questão relativamente abstrata, porque sempre tem o risco de nunca ser acionado, então aquele passivo, uma vez o trabalhador deixando a empresa e transcorrido 2 anos a partir da sua saída e um não acionamento na justiça, aquilo que era um passivo trabalhista deixa de ser, porque entra na prescrição. E aí, ocorrendo a prescrição, cai o direito de poder fazer o requerimento daquelas verbas. Então, às vezes, eu posso ter lá 10 funcionários somados que eram um passivo enorme, mas aí ele saiu da empresa, não colocou na justiça, né, não acionou, não reclamou, prescreveu aquele passivo que eu tinha, eu perdi. Mas é importante monitorar funcionário a funcionário, baseado também dentro dessa mesma metodologia de compliance, eu posso fazer isso, porque eu posso ter uma ramificação que analisa a vida contratual do trabalhador. Então, ali, horas extras que ele fez, horas extras que eu sei que ele fez que não foram pagas, né? Então, tudo isso eu vou contabilizar. Vou contabilizando. Se ele me acionasse, quanto eu teria que pagar? Quanto eu tenho na rua aí? Para pequenas empresas isso é bem difícil de acontecer. Para médias já começa a acontecer. Mas também não é um ponto de atenção muito grande assim que eu vejo dos empregadores de se preocupar quanto que seria, porque ele está tomando risco, né? Ele está olhando... Ele tomou consciência antes, inclusive. Ele tomou, não, vou deixar ele fazer porque ele está vendendo bem ou porque alguma coisa, né? Mas eventualmente acontece... o que eu vejo mais acontecer assim, são as ações mais altas, né? Correndo ali junto com horas extras, são o reconhecimento de vínculo. Quando eu trago para minha empresa pessoas que eu trato como empregado, mas eu tento de alguma forma desvirtuar o vínculo trabalhista, ou seja por PJ, ou seja por profissional autônomo, ou seja sem registro nenhum. Eu trago a pessoa, vem aí, trabalhando eu te faço o Pix e está tudo resolvido. Isso ao longo do tempo vai se acumulando sim, um passivo trabalhista. O problema é que como não tem registro, todas as verbas vão incorrer. Porque quando tem registro e eu não paguei uma hora extra... É só hora extra. É só hora extra. O resto está regular ali, né? Uhum. Ali está tudo irregular. Então, uma vez ocorrendo o reconhecimento de vínculo, vai vir e cadeia toda a cobrança de tudo que aconteceu. Inclusive, as possíveis horas extras, né? Mas todos os recolhimentos de FGTS, de INSS, de férias. E aí, pode ser que eu não dei férias, aí eu vou cobrar férias em dobro, porque se ele não gozou as férias, né? Aí, o empregador precisa pagar férias em dobro. Então, o reconhecimento de vínculo figura aí como uma das ações maiores, né, e mais perigosas ali para os empregadores na atualidade. Muito bom. E, Alessandro, para a gente encerrar, deixe uma mensagem aí para os empresários para que não caiam em frustrações de 2025 do ponto de vista do olhar do direito do trabalho. Foi excelente, né? Gostei de estar aqui hoje, gostei de falar especificamente sobre esse assunto, assim, porque eu vivi durante muitos anos, assim, na pele. Na pele, e vivo hoje, né, ainda, né, as dificuldades do que é ser empresário no Brasil. Eu sou sensível a todas as frustrações, as tristezas, mas também as alegrias, né, que ser empresário traz para a pessoa. Então, assim, eu quero reforçar esta questão inicial de primeiro entender. Eu preciso entender todo o meu processo,
desenhar ele. Eu vou fazer um passo a passo numa folha A4 e vou desenhando. Passo 1, o empregado chega aqui, ele faz esse processo, ele atende lá. Às vezes a gente pede para ele não vir hoje, mas que ele venha de noite ou troca de horário. Então eu vou começando a organizar os EPIs, né? Como é que são entregues, se ele realmente assina que ele foi entregue, se eu fiscalizo o que ele usa. Então, tudo isso acaba sendo obrigação da empresa. Não adianta eu te dar um capacete, eu preciso fiscalizar se tu está usando o capacete. Porque se ocorrer um acidente de trabalho e tu tiver sem capacete, a responsabilidade não é só tua, a responsabilidade é do empresário, da empresa, que não fiscalizou. Então, tudo isso são armadilhas que eu tenho ao longo do caminho, né, do funcionamento do meu negócio. Então, a primeira coisa que eu entendo que é entender, buscar uma assessoria especializada para alguém poder te ajudar e apontar, porque não adianta também eu só entender se eu não conheço com profundidade a lei, e está acessível, logicamente que a gente tem aí várias ferramentas que eu posso buscar, mas um profissional que tem a vivência do direito do trabalho, com certeza vai ter um olhar muito mais crítico para apontar possíveis erros e armadilhas que estão dispostas ali no teu processo produtivo. Então, eu diria isso. Conheça seu processo e se associe a alguém que possa algum profissional do direito que possa te orientar nesse sentido. Pelo menos no início da carreira, e de tempos em tempos tu faz uma revisão naquele teu planejamento. Muito bem. Alessandro Gonçalves, nosso especialista aqui em Direito do Trabalho, para você em mais um episódio da Voz do Trabalho, esse espaço onde o trabalhador e os empresários se encontram para quê? A luz do direito, né? Para fazer justiça, entender como é que funciona esse jogo da justiça do trabalho, para que vocês, dos dois lados aí, estejam espertos e não cometam erros, mas cometam prosperidade, né? Dito tudo isso, te desejamos um excepcional momento aí junto no seu empreendimento e na próxima edição a gente te espera nesse encontro maravilhoso. Até mais!